como é que é a visão do RH quando o gestor pede uma vaga para ele? Acho que gestor é bom você entender como que o pessoal de recrutamento e seleção te vê quando chega esse momento, né? Dependendo da empresa, então, você vai ter ali as descrições de cargo, você vai ter já algumas informações prévias, né, do que é aquela vaga, e aí o RH não tem muita dúvida, assim, né? Geralmente vai mais na questão comportamental, soft skills, né? Vai saber o que você quer, por que a pessoa anterior não deu certo, se foi uma substituição, se é um aumento de quadro, como que isso vai ser colocado no meio da sua equipe, questões mais pessoais mesmo, né? Porque aí as técnicas ele já tem. Quando não tem nem as técnicas, pelo amor de Deus, né? Aí precisa sentar com o RH e fazer a descrição de cargo. Não precisa ser o mais detalhada possível, porque às vezes a gente recebe descrições de cargo com 5 páginas. Impossível, né? Impossível você bater todos aqueles requisitos com o currículo de uma pessoa que às vezes também tem 5 páginas, tá? Então você faz currículo para você mesmo, né? Não faça isso. Tem que ser resumido, né? A descrição de cargo ela também pode e deve ser resumida. Tem que pegar os pontos principais. Que pontos principais que você coloca na descrição? Os pontos técnicos são realmente essenciais para a vaga. Se precisa de alguma licença, algum conselho, ter alguma carteira de alguma coisa, né? Ou às vezes CNH mesmo precisa para a vaga. Então você tem que colocar ali todas as necessidades, então, documentais primeiro, depois as primeiras necessidades mais básicas da função, né? Eu preciso de alguém para o financeiro que tenha experiência em conciliação bancária, porque eu não vou ensinar isso, e a pessoa tem que vir sabendo. Então tem que colocar isso lá na descrição para a gente entender, e a gente vai procurar gente mais nesse perfil, tá? Agora, a gente vai lançar a vaga, vai entrevistar, vai receber milhares de currículos, né? Eu já tive várias vagas com mais de 5, 6 mil candidatos inscritos. Por isso que a gente usa os ATS também. A gente sabe que os candidatos não gostam, se sentem injustiçados de alguma forma, mas assim, falar bem a verdade, antes do ATS, porque o ATS ele faz uma filtragem, né? Não sei se todo mundo conhece, mas são sistemas como a GUP, por exemplo, né? Que é bastante conhecida. São todos bem parecidos, né? Eles fazem uma filtragem, então a gente pode colocar nessa filtragem alguns testes para ir eliminando candidatos e a gente pode colocar alguns testes para ir classificando, que é diferente, né? Então tem alguns que a gente vai olhar e não vai eliminar se a pessoa for mal, mas talvez classifique uma pessoa que vai melhor, né, mais à frente do processo seletivo. E tem os eliminatórios, né? Por exemplo, um testezinho básico de inglês para uma vaga que demanda inglês fluente. A gente já não vai perder tempo com um candidato que não consegue ter uma nota mínima ali naquele teste. Ok. E aí os ATS, eles então ajudam a gente com essa filtragem, né? E os candidatos às vezes reclamam, o ATS, porque tem bastante... Eu até fiz um post aqui sobre a GUP, todo mundo xingando a GUP. Gente, a culpa não é da GUP. Se o processo seletivo online ali tem um monte de teste, um monte de etapa... o recrutador que monta aquilo. E o recrutador monta aquilo com a demanda do gestor e da empresa também, né? Então não é... Ok, tem uns casos que até exageram. O recrutador, por si só, né? Exagera. Mas na maioria das vezes ele está mais seguindo ordens mesmo, né? Porque o gestor vem com uma lista de demandas e aí ele tem que filtrar essas demandas. E aí, assim, o que o recrutador percebe? Vem milhares de pessoas... eu ia falar, né? Para falar a verdade para vocês, antes da gente ter ATS, quando a gente usava mais só sites de captação de currículo, por exemplo, ou mais antigamente, quando a gente recebia em carta, né, em papel, se a gente não tinha um sistema como tem hoje para fazer essa filtragem do melhor perfil para aquela vaga, né, pode ser tanto em conhecimento técnico, tem vaga que a gente filtra até por distância, né? Sabe que não tem condição da pessoa passar 3 horas de ida e 3 horas de volta num transporte público para ir trabalhar. Vários fatores que podem causar a eliminação do candidato. E quando a gente não tinha ATS, sabe como que era? Para quem acha que era mais justo, unidunité. O escolhido foi você, né? A gente olhava ali as primeiras dezenas de currículos. Não dá para olhar 6 mil, desculpa. E aí, dessas primeiras dezenas, se tivesse alguém no perfil, a gente, levava para frente.
Se não tivesse, buscava mais as próximas dezenas e assim ia indo. Então, o ATS hoje, eu entendo que ele deixa a coisa mais justa, sabe? Em relação ao perfil da vaga, né? E aí a gente faz ali uma seleção, tem 6.000 candidatos, a gente afunila, passa teste, passa filtro. Aí a gente consegue ali uns 15, 20. Dependendo da vaga, a gente não consegue nem 3, tá? Mas estou falando assim, uma vaga de média dificuldade. E aí a gente ainda pode fazer uma pré-conversa, né? Um telefonema, por exemplo, para esses candidatos, para entender o momento e tal. Né? Se for uma vaga que pede pretensão salarial, a gente já checa isso também. Então, tem ainda um pré-processo, para depois levar para a entrevista, né, propriamente dita. E aí, depois da entrevista com o RH, a gente ainda faz um último filtro, né, considerando algumas coisas ali que a gente percebeu do candidato, principalmente soft skills, né, as coisas mais pessoais, para passar para o gestor. E aí a gente tem todo esse trabalho, né? Depende muito, o SLA depende muito, tá? Da vaga. Uma vaga de média complexidade, vai, né? Um analista administrativo, né? Um analista de apoio, de áreas de apoio, né? Administrativo, financeiro, comunicação, áreas que são de apoio, vai, vamos falar. Leva aí de 20 dias a um mês para a gente encontrar alguém que esteja realmente no perfil, né, da vaga. Porque são muitas pessoas, são muitos testes, são muitas etapas, são muitas coisas para a gente ver. A maioria das etapas não é o candidato que sofre, tá? É o recrutador, que tem que fazer ainda o pente fino, depois outro. E aí a gente tem todo esse trabalho e o gestor entrevista. A gente manda ali 3, 4 finalistas, assim, redondinhos, no perfil, bacanas, e o gestor não entrevista. Ah, agora não posso, agora... Isso já aconteceu comigo dezenas de vezes. O cara pede a vaga, todo gestor quando pede a vaga faz uma pressãozinha, né? A menos que ele tenha que aprovar orçamento ou alguma coisa, se ele já tá com a vaga aberta, e se for substituição ainda, ele faz uma pressão. Quando que você pode me arrumar essa pessoa? Quanto que vai demorar? Às vezes a gente passa na frente, foca, consegue trazer antes dos 15 dias, né? Tem equipes de recrutamento mais estruturadas que conseguem até uma semana, dependendo da vaga, tá? Tudo depende do que tá pedindo na vaga. E aí a gente tem todo esse trabalhinho, leva para o gestor ali, candidatos bastante próximos, né? Do avatarzinho dele. E ele não entrevista. Enrola, não tem tempo, tem que ver isso, tem que ver aquilo. Peraí que eu tô vendo uma coisa, tô vendo outra, sei lá. Nem sei justificar por que demoram tanto para ver. E aí a gente esquece da vaga, né? A equipe de recrutamento tá bom, então eu espero você me falar e tal, né? A gente cobra. Também não podemos obrigar, né? Coloca regra, faz política, manda para eles assinarem. Você não pode demorar X tempo, né? Acima de tantos dias para fazer entrevista. Não adianta muito, tá? Pra falar a verdade. E aí um belo dia ele chega e fala: Hoje eu quero entrevistar todo mundo. Faz um mês, tá? Que a gente mandou os candidatos para ele. Hoje eu quero entrevistar todo mundo, ver se todo mundo pode tal hora. A gente sai correndo, liga pros candidatos, pergunta, pelo amor de Deus, será que você pode hoje, né? E aí quando a gente vai ver, de 3 candidatos, sobrou um, porque os outros 2 já se recolocaram, porque passou um mês, né? Gente, e a fila anda. E aí a gente manda esse único, fala, olha, os outros desistiram, né? Então só tem esse aqui. E geralmente é um que ele não quer, que é o que passa, porque eu não sei, não é nem que a pessoa seja ruim porque ainda não arrumou emprego, não. É porque às vezes o gestor ele gosta de diversidade, sabe? De candidatos. Ele gosta de ter 2, 3, 4, 8 para ele comparar, para ele decidir. E aí ele recusa. Então, gestores, por favor, quando abrirem a vaga, já coloquem no calendário de vocês, o RH dá uma previsão, dá um SLA de quanto vai demorar isso. Já coloca no calendário de vocês um espaço para entrevista, né? Se for presencial, não demora para atender a pessoa, mesmo se for online também, né?
que o online ainda tem meio que um conforto ali. Eu já passei por um processo seletivo que eu demorei 3 horas e meia para ser entrevistada, né? Ela marcou às 3 da tarde, ela me atendeu 6h30 da tarde. E erro meu, né? Que devia ter ido embora. Inclusive até falo, se você é candidato aí, demorar tudo isso, já pode sair fora, tá? Eu sei, não sei, minha área tá difícil, não tá difícil. Você já sabe como vai ser a sua vida lá dentro, né? Não deu outra. Eu fui aprovada e não deu outra. Foi uma vida muito curta e ruim dentro dessa empresa. Então, né, pro gestor assim, coloca na agenda, se organiza, pra gente não perder candidato, pra gente também não fazer o candidato de bobo, ficar lá esperando você, né, se for presencial ou mesmo online, que dê um feedback rápido pro RH, olha, eu vou poder essas aqui são minhas agendas, entrevistei, ótimo, vem cá que eu quero conversar, trocar uma ideia, ou não quer conversar nada, já quer decidir, né, ou se não gostou de ninguém, agiliza, porque a gente sabe que assim, se tem a vaga, tem uma necessidade de tarefas ali para serem executadas que não estão sendo, que estão sendo de uma forma mais complicada porque está faltando uma pessoa ali. Então a gente tem o nosso tempo para fazer da melhor forma possível no sentido de perfil. Quando a gente encontra e você deixa perder, dá muita raiva. É muito complicado, né? Porque a gente tem que buscar dá muita raiva, gente. Tem que buscar todo mundo de novo no mercado. Então, é um pedido aqui que a gente faz pro gestor. Tem muito candidato que me pergunta por que vocês não dão retorno. Hoje, com o ATS, a gente consegue dar um retorno eletrônico, pelo menos, né? A gente, né, arrasta ali o candidato para a abinha de reprovado e automaticamente ele vai receber um e-mail. Pelo menos ele não fica mais aguardando uma resposta daquele processo seletivo, né? Acredita que uma vez um gestor abriu uma vaga comigo, a gente recebeu 3.000 e poucos candidatos para a vaga, muita gente, graças a Deus já tinha ATS, né, pra gente fazer uma filtragem, e ele falou assim para mim, eu acho que tem algum erro na parte do recrutamento, acho que o jeito que vocês descrevem a vaga deve estar muito amplo, porque não é normal 3.500 pessoas para uma vaga dessas. No caso, era um gestor herdeiro da empresa, nada contra, já fui um dia eu conto. Era um gestor herdeiro que assim não tem muita noção, né, da economia, das pessoas, do desespero em procurar uma colocação, né. Não tem noção também que muitos candidatos não leem a vaga, vem ali mais ou menos o título da vaga, fala, acho que isso aqui pode servir para mim, né, eu vou mandar, vai que se não servir, o RH pode usar meu currículo para outra coisa, isso também não existe, tá? A gente não fica guardando currículo extra que caiu errado ali na vaga, não. Mas que não tinha muito essa noção social mesmo, né? De achar que 3.500 vagas era muito, que o erro era da forma como o RH escreveu a vaga, estava muito generalista, as pessoas não estavam entendendo. Primeiro, as pessoas não leem. Segundo, as pessoas desempregadas, elas estão mais desesperadas, então elas se candidatam para tudo. Terceiro, tem bastante desempregado, né? Sempre tem. A gente não tá no Canadá. Por mais que a economia esteja melhor ou pior, ou tem momentos, né, de mais desemprego ou menos desemprego aqui, a gente não tá no Canadá, tem desempregado. Então, assim, ter uma compreensão, né, o gestor. A maioria dos gestores que eu já atendi teve carreira, cresceu, né, foi galgando ali, degrau por degrau para chegar na gestão. Mas alguns também eu já atendi que eram herdeiros e que não tinham muito essa noção, né? Esses especialmente, mas assim, outros também que não tinham muito essa noção de mercado, noção de como é a vida lá fora do trabalhador, tá? Então, esse era o recadinho de hoje. Tenham um pouco de paciência com o recrutador e um pouco de agilidade também, né? Depois que ele mandar os candidatos, porque os candidatos são pessoas e também estão no mercado. A gente não é a única empresa, né? Tem muito gestor que pensa isso. Nós somos a única empresa oferecendo emprego aqui, não é.
E a gente perde candidatos no final do processo. E é isso. Vamos evitar porque... Não, dá uma raiva. Porque é muito ruim. Né? Muito ruim ter que recomeçar o processo por causa disso. Tá bom? Obrigada por me ouvirem e um abraço. Até a próxima.